Quando falamos em eletricidade, muita gente pensa em tomadas, celulares ou chuveiros quentes, mas a história desse fenômeno é muito mais antiga e curiosa do que parece. A primeira menção conhecida de um efeito elétrico vem da Grécia Antiga, por volta de 600 anos antes de Cristo. O filósofo Tales de Mileto observou que um pedaço de âmbar, ao ser esfregado por uma pele de animal, adquiria a capacidade de atrair pequenos objetos como uma palha ou uma pena seca. Esse fenômeno chamava a atenção, mas ninguém naquela época sabia explicar o motivo. Curiosamente, a palavra eletricidade tem origem justamente nesse material. Elétron é a palavra grega para âmbar. Durante séculos, essas observações ficaram restritas ao campo da curiosidade, vista quase como magia. Não havia ainda um método científico para investigar de forma sistemática. Foi só com o avanço da ciência na Idade Moderna que a eletricidade começou a ser estudada com mais profundidade. Foi no século XVII, durante o chamado período do Iluminismo, que cientistas começaram a observar esses fenômenos elétricos com mais método e objetividade. Surgiram então os primeiros experimentos controlados com carga elétrica. A partir de materiais simples como bastões de vidro, seda, resina ou metais, pesquisadores perceberam que diferentes combinações produziam diferentes efeitos. Começava a se construir então a noção de que existiam diferentes tipos de carga. Um dos instrumentos mais marcantes dessa época foi a garrafa de Leyden, uma espécie de capacitor primitivo que permitia armazenar e liberar cargas elétricas. Esse experimento mostrava que a eletricidade podia ser guardada, mas talvez um dos nomes mais importantes dessa fase tenha sido Benjamin Franklin, que no século XVIII propôs a ideia de cargas positivas e negativas. Ele também ficou famoso pelo experimento com a pipa em dia de tempestade. Demonstrou que os raios eram uma forma de eletricidade atmosférica. Franklin ajudou a consolidar a ideia de que a eletricidade não era um fluido misterioso ou uma força sobrenatural, mas sim algo que podia ser estudado, compreendido e até controlado. Esse avanço no entendimento da eletricidade permitiu que outros cientistas fossem além da observação qualitativa. O nome essencial aqui é o de Charles Auguste de Coulomb, um físico francês do século XVIII. Coulomb inventou um aparelho extremamente sensível e engenhoso, a balança de torção, que permitia medir com precisão a força de repulsão ou atração entre duas cargas elétricas. A partir de seus experimentos, ele formulou uma das leis mais importantes da eletrostática, conhecida hoje como a Lei de Coulomb. Essa lei descreve como duas cargas interagem. Quanto maior a carga, maior a força. Quanto maior a distância entre elas, menor a força. Exatamente como acontece com a gravidade, mas agora no domínio das cargas elétricas. A história da eletrização mostra como a ciência evoluiu. De uma observação simples e cotidiana, como o atrito do âmbar, até uma formulação matemática capaz de prever com precisão como as cargas elétricas interagem em qualquer lugar do universo. E o mais incrível é que tudo isso começou com a curiosidade diante de pequenos fenômenos. Entender esse passado nos ajuda a valorizar ainda mais o presente da ciência e também a se preparar melhor para as questões que aparecem nas provas vestibulares. Depois de séculos de experimentos e teorias, os cientistas perceberam que a eletricidade está diretamente ligada à propriedade fundamental da matéria, a carga elétrica. Toda matéria é feita de átomos, e dentro dos átomos existem partículas chamadas de prótons, que têm carga positiva, e os elétrons têm carga negativa. Quando esses elétrons são removidos ou adicionados a um corpo, esse corpo fica eletrizado. A carga elétrica é uma propriedade quantizada, ou seja, só aparece em múltiplos da carga do elétron, e ela também é conservada. A soma total das cargas em um sistema isolado permanece constante. Com base nisso, podemos entender os três principais tipos de eletrização. A primeira dela é a eletrização por atrito. Quando dois corpos diferentes são esfregados, um deles tende
a perder elétrons e o outro a ganhar. É o que acontece com o famoso bastão de vidro e seda. O vidro perde elétron e fica positivamente carregado. O segundo é a eletrização por contato. Quando um corpo já eletrizado toca outro corpo neutro, parte do excesso de carga pode ser transferido para o segundo corpo. Depois do contato, os dois corpos ficam eletrizados, geralmente com o mesmo sinal. O terceiro é a eletrização por indução. Aqui o corpo eletrizado não toca o corpo neutro, ele apenas se aproxima. E isso já é suficiente para reorganizar as cargas no segundo corpo. Depois, ao se conectar esse corpo à Terra, parte dessa carga sai ou entra e o outro corpo fica eletrizado, mesmo sem encostar. Esses três processos são fundamentais para entender como objetos do dia a dia podem acumular carga, desde um balão preso ao cabelo até descargas elétricas em equipamentos eletrônicos. Bom, uma forma simples e acessível de observar a eletrização por atrito é com 2 canudos de plástico e um pedaço de papel toalha. No experimento clássico, pegamos um canudo e esfregamos, atritamos com o papel. Ao aproximá-lo de outro canudo, vemos que eles são atraídos. Isso mostra que o canudo ficou carregado em relação ao outro e mostra também que eles tinham cargas opostas por causa da atração. Agora, se os 2 canudos forem atritados da mesma forma, por exemplo, pega o papel e atrita na mesma região e depois aproxima esses 2 canudos e eles se repelirem, isso demonstra que ambos adquiriram carga de mesmo sinal. Esse é um experimento simples, mas poderoso, porque ilustra uma das principais características das cargas. Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Esse princípio também foi observado e demonstrado por Coulomb com mais precisão com a sua famosa balança de torção. Como funciona? Ela consistia em um fio muito fino e sensível preso a uma barra horizontal. Em cada ponta da barra tinha uma pequena esfera, e quando uma dessas esferas era eletrizada e se aproximava de outra com carga, a força de atração ou repulsão fazia a barra girar levemente. A torção do fio era proporcional à força elétrica entre as esferas. Com esse instrumento, Coulomb foi capaz de medir pela primeira vez a intensidade da força elétrica entre 2 corpos carregados. Ele concluiu que essa força dependia de 2 coisas: da intensidade das cargas e da distância entre elas. Surge então a famosa lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é proporcional às 2 cargas produzidas entre elas, dividido pelo quadrado da distância. A lei de Coulomb é uma das pedras fundamentais da física moderna. Ela afirma que a força elétrica entre 2 cargas puniformes é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, se você dobrar uma carga, a força dobra. Se eu dobrar a distância, a força cai para 1/4. Isso não só permitiu uma nova compreensão sobre os fenômenos elétricos, mas também possibilitou previsões matemáticas muito precisas. A partir da lei de Coulomb, foi possível desenvolver toda a teoria do campo elétrico, da energia potencial elétrica, do potencial elétrico e, mais adiante também, da própria eletrodinâmica, que culminaria em Maxwell e na eletricidade moderna. Essas descobertas foram essenciais para avanços que mudaram a vida humana, da invenção do telégrafo à revolução dos computadores, passando por motores elétricos, baterias, comunicações e até diagnósticos médicos. Por isso, entender a eletrização e a lei de Coulomb não é só decorar fórmulas, é compreender um momento de virada na ciência, que conecta fenômenos do cotidiano com as leis fundamentais do universo. E claro, esse conteúdo é muito cobrado em provas, tanto vestibulares como no Enem, questões que envolvem os tipos de eletrização, a aplicação da lei de Coulomb e o entendimento conceitual sobre cargas aparecem com frequência. Saber diferenciar os processos, prever interações entre cargas e interpretar gráficos e enunciados pode garantir pontos preciosos em qualquer avaliação. Mas, mais do que isso, entender a eletrização é também um passo para compreender como a ciência transforma o mundo, começando por uma simples faísca de curiosidade.